ritual proibido do tempo. A engenharia invisível da consciência humana. Priseto, o chamado silencioso. O que você chama de Ano Novo não é apenas uma mudança no calendário. Não é apenas um número que termina e outro que começa. Isso é apenas a superfície. O que realmente acontece é algo mais profundo, mais silencioso e muito mais antigo. O Ano Novo é um evento psicológico coletivo. Um ponto de convergência onde milhões de mentes são conduzidas a focar no mesmo símbolo, no mesmo instante, na mesma promessa invisível. Enquanto você celebra, algo em você se reorganiza, e quase ninguém percebe. Desde cedo, antes mesmo de compreender o que é tempo, você foi ensinado a senti-lo, a esperar por datas, a temer prazos, a desejar começos, a acreditar que a mudança precisa de permissão simbólica. Mas observe com atenção. Quem decidiu quando algo começa? Quem definiu que este ponto específico marca um novo ciclo? O tempo não anunciou isso. A natureza não confirmou isso. O universo não reconhece o primeiro dia de janeiro. Ainda assim, seu corpo reage. Ansiedade, expectativa, pressão. Isso não é coincidência. 2. O calendário como linguagem de poder. O calendário não mede o tempo. Ele organiza a percepção humana. Ele transforma algo infinito em blocos administráveis. Dias, semanas, meses, anos. Essa fragmentação cria a ilusão de progresso. E onde existe progresso, existe comparação. Onde existe comparação, existe julgamento. Observe como você pensa. Este ano passou rápido. Este ano eu deveria ter feito mais. No próximo ano, eu vou mudar. Esses pensamentos não surgem espontaneamente. Eles são respostas condicionadas a uma estrutura simbólica. Quando um ciclo termina, sua mente entra automaticamente em modo de balanço. E nesse balanço, quase sempre, você aparece em déficit. O Ano Novo não oferece renovação. Ele oferece avaliação. Terceiro, a dívida psicológica. Todo fim de ciclo cria uma sensação silenciosa de atraso, uma impressão de que você chegou tarde. Essa sensação não é falha moral, não é falta de disciplina, não é incapacidade, é design psicológico. O sistema não precisa te punir. Você faz isso sozinho. Você revisita o que não foi feito, o que não foi mantido, o que falhou. E então, sob esse peso, faz promessas ao futuro. Promessas que não nascem da prontidão, mas da culpa. As resoluções não existem para serem cumpridas. Elas existem para renovar a narrativa de que você está sempre começando, sempre devendo, sempre correndo atrás. Quarto, o tempo como pressão. Existe algo raramente dito. O tempo, da forma como você o percebe, não é neutro. Ele carrega urgência. Ele carrega ameaça. Relógios não existem apenas para medir. Eles existem para impor ritmo. Calendários não existem apenas para organizar. Eles existem para padronizar comportamento. Quando todos concordam sobre quando algo começa e termina, o comportamento coletivo se alinha. E onde existe alinhamento em massa, existe previsibilidade. Onde existe previsibilidade, existe controle suave. O Ano Novo é o maior alinhamento simbólico já criado. Durante alguns segundos, o mundo inteiro prende a respiração. Uma contagem regressiva. Um ritual. Um esvaziamento temporário da identidade antiga. E nesse exato ponto, a mente humana se torna maleável. 5. O portal psicológico. Antigas culturas sabiam disso. Por isso, marcavam transições com rituais. Não para celebrar datas, mas para reconfigurar estados internos. Hoje, o ritual permanece, mas o significado consciente foi removido. O que sobra é o gatilho emocional. Você participa sem saber o que está entregando. Você comemora, promete, projeta.
e acredita que o símbolo fará o trabalho por você. Esse é o truque. A autoridade externa então se manifesta. Ela não grita, ela não ameaça, ela apenas diz: olhe para o relógio. E você olha. Todos olham. Então começa a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7. E quase ninguém pergunta: contagem regressiva para quê? Para nada. Para absolutamente nada. Para uma data arbitrária. Para a virada de um número que não altera o ar, não altera o corpo, não altera a consciência. Mas observe o que acontece. Explode uma celebração histérica em massa pela simples substituição de um símbolo por outro. Fogos, gritos, abraços, euforia. E então vem a pergunta mais importante. O que foi realmente ensinado aqui? Foi ensinado que você deve participar de um frenesi coletivo sempre que uma autoridade simbólica declarar que algo mudou. Foi ensinado que transições simbólicas, mesmo completamente fúteis, merecem descarga emocional total. E esse não é um detalhe cultural. Esse é o treinamento. É assim que você é preparado para a vida adulta. Primeiro, você aprende a se empolgar com a virada do ano. Depois, aprende a se empolgar com a virada do trimestre. Promoções, aumentos salariais, metas, métricas, indicadores. Sempre uma contagem regressiva. Sempre um agora vai. E quase nunca uma pergunta real sobre quem decidiu que isso era importante. Todas essas decisões foram arbitrárias, definidas por alguém, em algum lugar, em algum momento. Mas uma vez institucionalizadas, passam a parecer naturais, inevitáveis. E assim, o mesmo mecanismo que te ensina a celebrar a troca de um número, te ensina a correr atrás de símbolos de validação que nunca se sustentam. Você não está sendo motivado, você está sendo condicionado. O relógio não marca apenas o tempo, ele marca quando você deve sentir algo. E quando essa associação se instala, o controle já não precisa ser explícito. Basta dizer: está na hora. E você obedece. Agora, perceba o movimento inverso. Quando você se recusa a entregar sua emoção a uma contagem regressiva, quando você observa o frenesi sem se dissolver nele, o treinamento falha. O símbolo perde poder. A histeria coletiva já não te arrasta. Você continua presente enquanto o número muda. E nesse instante, algo se rompe. Você deixa de ser um reagente automático a marcos arbitrários e passa a ser um observador consciente do ritual. É aí que o véu realmente se rasga. 6. O segredo não ensinado. O tempo não cria mudança. Ele apenas amplifica o estado interno que você já carrega. Se você entra no ciclo cansado, o próximo ciclo amplifica cansaço. Se entra ansioso, ele devolve urgência. Se entra desconectado, ele aprofunda o vazio. Poucos percebem que o verdadeiro ritual não acontece à meia-noite. Ele acontece no momento em que você recusa o significado imposto. O ritual inverso. Enquanto a maioria fala, o ritual real começa no silêncio. Sem promessas, sem listas, sem votos ao futuro. O ritual inverso consiste em uma única ação: retirar do calendário o poder de definir seu valor pessoal. Quando você faz isso, o tempo muda de textura. O relógio deixa de ameaçar. O calendário deixa de julgar. Você não abandona o sistema. Você o atravessa consciente. 8. Do Cronos ao Kairos. Existe o tempo que pressiona. E existe o tempo que revela. O tempo do relógio exige desempenho. O tempo interno exige presença. O primeiro cobra. O segundo responde. A maioria vive reagindo ao primeiro. Poucos aprendem a agir a partir do segundo. E quando você passa a agir a partir do seu ritmo interno, algo no sistema falha.
Por que você deixa de reagir aos gatilhos coletivos? 9. A biologia não sabe que é janeiro. O corpo não vive em 2026. Ele vive em respiração, em batimentos, em ciclos internos. Para a biologia, é sempre o mesmo agora. A pressão do ano novo só existe porque você foi treinado a viver fora do presente. Quando essa percepção desce da mente para o corpo, o ritual perde força. Chess. A continuidade consciente. Você não entra em um novo ciclo. Você permanece consciente atravessando os ciclos. O símbolo ainda existe, mas não governa. Você brinda, mas não se ajoelha. Participa, mas não terceiriza sua identidade. O ano novo perde o monopólio da esperança. E isso é profundamente subversivo. 11. O véu se rasga. O tempo deixa de ser mestre e volta a ser cenário. Você percebe que nunca precisou esperar por datas, que nunca esteve atrasado, que a mudança real sempre aconteceu quando a prontidão interna amadureceu. 12. Encerramento ritualístico. Enquanto o mundo corre para começar de novo, você permanece. A pergunta não é o que você fará neste ano. A pergunta real é: quem você deixa de ser quando o símbolo tenta te conduzir? Silêncio. Respire. O ritual terminou. Você permaneceu consciente. New year, new me. More hours. More delivery. The company is your family.